Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. O governo de Sergipe sentou-se à mesa para conversar com a categoria do magistério, depois de meses de um silêncio que ecoava mais alto que qualquer discurso. A retomada do diálogo é como abrir uma janela de uma sala abafada. Um alívio. O magistério carrega, dia após dia, o peso de um sistema que exige muito e devolve pouco. Salários defasados, condições precárias de trabalho e uma desvalorização que parece tatuada na própria estrutura da educação pública. Mas a força dos professores nunca esteve no conformismo, e sim na insistência em fazer valer seus direitos. Conversar por si só não resolve tudo, mas já é um começo, e um começo importante. Quem ensina também precisa ser ouvido. O professor não é um burocrata do conhecimento, é um trabalhador que sustenta a educação pública com as mãos calejadas de pincéis e giz, cadernos rabiscados de sonhos e uma fé inabalável na mudança. E se o governo quer construir um futuro melhor, precisa começar por aqui, garantindo que esses profissionais tenham condições reais de exercer sua profissão. Porque educação não se faz com retórica, se faz com compromisso. E compromisso, neste caso, é transformar palavra em realidade. É hora de provar que o diálogo não é apenas um gesto simbólico, mas um caminho real para a mudança. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao TV Sintese. De 24 a 28 de março, professores e professoras dos 75 municípios do estado foram às urnas para decidir os rumos da entidade pelos próximos 4 anos. Com urnas fixas e itinerantes e a possibilidade de aposentadas e aposentados votarem em casa, o sindicato reafirma seu compromisso com a participação democrática de toda a categoria. Dessa vez, uma única chapa concorreu: Esperançar e Lutar, liderada pelo professor Roberto Silva, que foi reeleito para mais um mandato à frente da presidência do Sintese. A escolha não aconteceu por acaso. Significa um voto de confiança na continuidade da luta por valorização profissional, respeito e melhores condições de trabalho e ensino. Mas em tempos difíceis, vencer a eleição é só o primeiro passo. O que vem depois? Como caminhar na defesa dos direitos de educadores e educadoras diante de tantos desafios? Para responder a essa pergunta e a outras, recebemos hoje o presidente reeleito do Sintese, professor Roberto Silva. Boa tarde, professor Roberto. Seja bem-vindo, agora reeleito no Sintese, mais 4 anos aí de mandato. Boa tarde a todos. Pois é, assim, inicialmente eu quero agradecer, a todos os professores e professoras que depositaram o voto, nas últimas 3 eleições. Nós tivemos disputas de chapas, essa eleição foi chapa única. Mesmo sendo chapa única, nós entendemos como muito importante que o professor reafirme a sua confiança na atual diretoria, que muitos dirigentes continuam pelos próximos 4 anos, outros não continuam, mas chegam novos professores militantes do Sintese para contribuir com a luta. O mais importante, no meu entendimento, é a continuidade do Sintese forte, combativo, que tenha respaldo na base.
Entendo que o resultado desse processo eleitoral, ele demonstra esse compromisso, essa confiança que os professores depositam e continuam depositando na diretoria, que vai estar à frente do sindicato pelos próximos 4 anos, tanto da diretoria executiva como das diretorias regionais. Mas também quero agradecer, Luana, as centenas de professores e professoras, milhares de professores militantes que contribuíram diretamente para que as eleições do Sintesa acontecessem. São os mesários, né? Nós tivemos quase 900 mesários no estado inteiro, que foram aqueles companheiros e companheiras que estiveram sobre o comando das urnas eleitorais, que foram nas escolas, foram na casa dos aposentados, fazer com que o processo eleitoral do Sintesa acontecesse. Para esses companheiros e companheiras, nossa grande gratidão, a gratidão do nosso sindicato, porque eu não tenho dúvida, né, esse compromisso para que as eleições do Sintesa tivessem sucesso é fruto da confiança que os professores depositam no sindicato, depositam na forma do Sintesa fazer luta, sempre colocando a categoria como prioritária na defesa dos seus direitos. O Sintesa é um sindicato que representa os professores da rede estadual e das redes municipais, os 74 municípios, com exceção de Aracaju. Mas a gente faz luta no estado inteiro e faz luta sempre tendo como prioridade o direito do professor, né? E por fim, também agradecer os funcionários do Sintese, que nessas últimas semanas trabalharam inclusive à noite, fim de semana, para que a eleição pudesse acontecer. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo, tudo muito bem organizada, como foi esse processo eleitoral do sindicato, mas isso por trás tem um grupo de trabalhadores do sindicato, são empregados do Sintese, que estão fazendo com que os atos deem certo, para que as assembleias deem certo, para que a luta dos professores dê certo. Então, os funcionários do Sintese, eles são muito importantes para a luta dos professores, também nossa gratidão e agradecimento. Com certeza, professor. Como você falou, como a gente também falou aqui no início, o pessoal, os professores que votaram na chapa Esperançar e Lutar, eles estão reafirmando a confiança nessa direção. Embora tenha sido uma eleição de chapa única, houve aí uma grande mobilização, isso se vê pelos números, né? Você falou mais de 900 mesários em todo o estado, então houve uma grande mobilização para que os professores pudessem efetivamente participar do processo eleitoral, o que garantiu aí uma eleição bastante expressiva, né? Então conta pra gente sobre a importância dessa mobilização e o que essa votação expressiva passa de recado para a sociedade e para o governo do estado. Veja, a mobilização é a confiança, para mim, que os professores da base depositam no sindicato, né? Depositam aquela confiança que é preciso proteger o seu sindicato. O que eu percebi durante todo esse processo eleitoral é aquela certeza do quando o professor, eu acompanhei algumas urnas e os dirigentes também acompanharam como fiscais, e a gente percebe assim, aquela certeza de depositar o voto na chapa, é depositar, eu confio e eu quero que a luta continue. Então, é sempre com aquele compromisso, com aquela cobrança do professor, olha, estou votando, porque eu acredito, mas precisa continuar lutando, precisa continuar combatendo para que os nossos direitos sejam respeitados. Essa confiança do professor, isso nos fortalece demais. Eu acho que é o principal combustível que a gente deixa a nossa família, né, dá um pouco do nosso tempo para fazer a luta em defesa do meu direito, que também sou professor, mas os direitos de milhares de colegas de trabalho que estão na categoria do magistério. Eu acho que esse combustível que nos alimenta, né, essa confiança, essa certeza de que a gente está no caminho certo fazendo a luta. Mês de março, emblemático aí também para o Sintese, né, eleição. Também fomos recebidos finalmente em audiência pelo governador Fábio Mitidieri. Então fala aqui pra gente, o pessoal de casa, que eu sei, professores vêm aí acompanhando pelas redes sociais. Vamos aqui falar um pouco mais sobre as tratativas que foram feitas ali. Como é que foi essa audiência? Houve algo aí de concreto ou ficou mais naquele papo
fala e não resolve muito. E há expectativas para que a nossa pauta avance a partir de agora? Dá aí um panorama para a gente. Luana, inicialmente eu quero aqui agradecer assim, o empenho de pessoas que, na minha avaliação, foram importantes nesse processo de reabertura da negociação. O ano passado nós tivemos muitas lutas, né, e a principal pauta nossa é que a negociação fosse reaberta e que o governo tivesse propostas concretas à nossa pauta de reivindicação. Nós tivemos uma série de diálogos com a presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Jefferson Andrade, deputado Garibaldi, o deputado Luciano, o deputado Paulo Júnior. Tivemos diálogo também com a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Yolanda, com a gestão do Ministério Público Estadual. Tivemos também uma mediação que o vereador Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara, vereadores, fez, né? E aí construiu com a ex-deputada Ana Lúcia um diálogo com o governador, que reabriu a negociação. Né? O papel da ex-deputada Ana Lúcia, que junto comigo, né, fizemos essa peregrinação, né? É sabido por todos que a companheira Ana Lúcia sofre uma doença, né, muito séria, mas mesmo com o seu tratamento de saúde, doou uma parte do seu tempo para que pudesse ver uma forma de a gente reabrir as negociações com o governo, esse diálogo, e que a reunião aconteceu, né? O que é que nós deixamos nítido para o governador? Não pode acontecer, nesse processo que o governo está dizendo de reabertura do diálogo, não pode acontecer o que aconteceu em 2024, que o governo reunia-se com o sindicato, mas não apresentava proposta. Isso foi irritando a categoria e chegou um momento que a gente teve que ir para a luta, teve paralisação, para demonstrar a nossa insatisfação do que como o governo estava nos tratando. Né? O governador expressou que de agora para frente vai ser diferente, a relação será diferente, colocou que a negociação vai estar sendo realizada pela Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Administração. Nós já temos audiência marcada com a Fazenda e Administração para a próxima sexta-feira, dia 4, para iniciar de fato esse processo de estudo de impacto financeiro de cada ponto da nossa pauta, né, que é a correção da tabela, que hoje está sendo paga, que tem erro, atualização do piso, o descongelamento de gratificações, a vinculação do triênio ao vencimento e a retomada de novos percentuais de carreira, e o auxílio internet e o auxílio tecnológico. Então é uma pauta que já vem sendo discutida desde o ano passado e que a gente espera que nesse processo de diálogo com o governo efetivamente tenha proposta concreta. Acredito que também se reafirme aqui da sua parte, da parte dos demais companheiros que compõem a chapa, o compromisso com a categoria, né, a partir dessa eleição expressiva. Então, assim, o que você pontua aqui pra gente como os principais desafios e o que os gestores, tanto municipais quanto o gestor estadual, precisa retirar do discurso, retirar do papel, para que seja garantido concretamente direitos fundamentais aos profissionais, aos professores. Então aí na espera de muita coisa, né? Veja, eu acho que o que nós estamos colocando na plataforma que apresentamos aos professores para a campanha, né, para a nossa chapa Esperançar e Lutar, e trata exatamente disso, do compromisso com os professores aposentados, né, os aposentados do INSS, são aqueles professores das redes municipais, que há de fato questões importantes que precisam ser corrigidas nas suas aposentadorias. Os professores que estão na ativas de redes municipais, que vão se aposentar pelo INSS, que precisa ter correção, né, no seu cadastro nacional, né,
em função da ausência de depósito do INSS pelos gestores. Então, esse debate da aposentadoria no INSS é um debate muito caro para o Sintese. Então, para nós vai ser uma luta que nós temos que travar no próximo período para garantir direitos, inclusive para que a remuneração desses companheiros de trabalho aposentados não tenha uma redução tão drástica como acontece na hora da aposentadoria. No caso dos aposentados da rede estadual, a gente entende que precisa ter um debate mais profundo sobre a capitalização do Fundo de Previdência. Isso também cabe para os aposentados de Ilha das Flores, Tomar do Jeru, que tem Fundo de Previdência própria. Esse debate da capitalização do Fundo de Previdência é um debate extremamente importante para o futuro, né, dos professores e dos servidores da rede estadual e desses municípios, mas o debate em relação à devolução dos 14% dos aposentados é uma luta que nós vamos ter que travar, né? Inclusive nós tratamos isso com o governador Fábio Mitidieri e ele colocou expressamente que essa é um direito dos professores que ele só devolve na justiça. Então nós vamos ter essa ação nossa no Supremo Tribunal Federal que nós já ganhamos. O Supremo tem 11 ministros, 10 votaram que o desconto de 14% é ilegal, falta o voto de um único ministro, que é o ministro Gilmar Mendes. Então nós vamos ter que ver via a CUT, a CNTE, a forma de fazer pressão para que o ministro Gilmar Mendes leve para julgamento esse debate dos 14%, porque isso garante a obrigatoriedade do governador devolver, né? Ou seja, não é só ilegal, a gente pede a ilegalidade do desconto, mas também pede a devolução dos valores descontados, né? Então a gente entende como extremamente importante essa luta, mas vamos travar a luta para que o governador Fábio Mitidieri se convença politicamente que tem que devolver esse recurso aos aposentados. Esse é um desafio para todos nós, né? Aposentados e aposentadas. Para os colegas da ativa e aposentado, a gente tem que continuar a luta por valorização salarial. O sindicato nasceu com essa finalidade, né? Porque lá no século XVIII as condições salariais dos trabalhadores eram péssimas e de trabalho, e aí surge o sindicato exatamente para fazer essa luta. Mas eu entendo que o debate pedagógico, o debate da autonomia pedagógica dos professores, que está sendo atacada a cada dia por essas fundações privadas que a Secretaria de Educação tem empurrado dentro das escolas. E a gente tem que resistir o tempo inteiro para que o nosso fazer pedagógico, que é um fazer pedagógico artesanal, né? Cada sala é uma metodologia diferente. Não existe metodologia igual para todas as salas de aula. Então, nosso trabalho ele é artesanal. E esse fazer pedagógico é a nossa autonomia. E está sob ataque e que nós precisamos resistir, precisamos construir grandes debates com a categoria. Para mim, esse debate também da formação política educacional da categoria é um desafio importante para nós podermos enfrentar esses desafios que o neoliberalismo tem tentado impor na educação brasileira e sergipana. Então, os desafios estão postos para todos nós. Professor Roberto, e claro também, professor e professora, precisa que você venha junto com o seu sindicato, se una à luta. Quando houver o chamamento da Assembleia, vai. Quando houver chamamento de ato, comparece, porque a união é uma frase que parece batida, mas é real, é a união que faz a força, né? A união que faz a força e fazem muitos gestores tremerem e garantir os nossos direitos. Então eu vou desejar, professor Roberto Silva, não só boa sorte para a sua gestão, eu vou desejar vitória. Vitórias, no plural. Muitas vitórias. E a luta continua. E a luta continua. Como dizia Paulo Freire, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. A reeleição da chapa Esperançar e Lutar sacramenta a confiança na batalha que segue. E é por isso que os verbos estão no infinitivo, porque com essa direção, a ação não encerra, não tem ponto final. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem
a quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.